Que fala pessoal, calma para mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos jogar Bem vs Protector. Bem, o game atualizou, desde que eu voltei aqui com o canal muita gente pediu para mim jogar esse game, pelo jeito a atualização foi bem legal e vai vir mais conteúdos pro game. É bem legal ver que eles estão voltando a atualizar o game constantemente, né? E talvez melhorando aspectos do jogo antigo que era bem ruim. Bem, eu nem vou incluir aqui para vocês uma parte do vídeo que eu já havia gravado, porque sim, eu gravei uma outra parte do vídeo, que foi basicamente girando aqui no game, né? Porque o game ele tem um sistema de gasto, né? Para clãs e skins aqui do Omnitrix, né? Que o principal realmente é o clã, porque é o que dá status, né? Skin é puramente cosmético, né? Bem, se a gente for ver aqui nos spins, ó, a gente pode ver que eles colocaram várias famílias, né? Inclusive aqui de secreto. Bem, como vocês podem ver aqui, eu estou com uma família comum, porque obviamente eu não ia ter sorte no game. Eu girei pra caramba, eles deram bastante code. Girei, não peguei nada, nem mítico, né? Pra mim pegar alguma coisa vai ser no Pire, mas, pô, farmar o Pire aqui vai ser difícil. E, obviamente, eu não tenho Robux pra poder comprar aqui os DNA Coins, né? Foi mal, rapaziada, eu não sou um youtuber milionário. Desses que vocês veem, peço perdão pela minha falta de grana, né? Mas, bem, aqui realmente as famílias que eu creio que esteja interessante é a 10 mil, né? Porque, obviamente, dá bateria, né? E eu creio que talvez aqui a da Gwen vai ser interessante e a do Leven, porque pelo que eu vi vai vir Osmosiano e a Nodita, né? Então eu creio que esses dois clãs aqui vão receber algum buff ou vão receber um novo clã aqui também, né? Por exemplo, vai vir o Leven 10 mil, a Gwen 10 mil, vai vir alguma coisa desse tipo, né? De raridade Secret, né? Mas eu não sei, né? Por enquanto é isso, né? Bem, a única coisa que eu tenho decente aqui no game é a skin mítica do Albedo, né? Mas que obviamente também não é algo mais tão interessante, já que eles colocaram, obviamente, skins secretas também, né? Ai, meu Deus, eu estou lascado. Mas bem, o objetivo desse vídeo é a gente grindar no game até finalizar ele pra se preparar para a próxima atualização, né? Como vocês podem ver, eu já tenho um certo progresso, porque obviamente eu trouxe vídeos aqui no canal, fiz até uma live jogando Benverse num update que teve do Zomboso. Acho que foi a anterior a esta, se eu não me engano, né? Então eu já tenho aqui um certo progresso, então talvez a gente não demore tanto, né? Mas bem, vamos começar, né? Mas bem, vamos pegar aqui a nossa task, né? Não tinha essa task antes, né? Acho que eles mudaram, né? Deram uma expansão aqui no mapa. Colocaram tasks novas por nível, né? Porque se eu não me engano, eu tava farmando o sapo. Acho que era o sapo que eu tava farmando, algo do tipo. Mas bem, vamos aqui pegar a missão, tipo, derrotar 5 T-Rex, né? O game é basicamente baseado em missões, né? Você faz missão, sobe de nível, desbloqueia novos aliens e assim vai indo, né? Bem, eu já tinha upado alguns aliens no passado, né? Tipo o XLR8, ele já tá com maestria máxima, né? Então eu creio que eu vou pegar um outro alien pra upar. Acho que eu vou pegar o 4 braços, né? Acho que é o meu último alien. É, realmente, eu tenho que upar nível com 4 braços, né? Então acho que eu já vou utilizar ele. Ele aqui com a skin do Albedo, né? Interessante. Vamos aqui jogar com 4 braços mesmo. 4 braços, pelo jeito, ele vai ser bem forte, né? Ok. Ok, né? Tem outro dinossauro aqui, a gente ignora aquele que saiu voando, né? Mas bem, 4 braços, pelo jeito, ele vai ser o mais forte no M1, né? Aqui o dano dele tá bem interessante, ó. Nossa, ele destrói o HP dos bichos, né? 4 braços é bom demais em tudo que é jogo, né? Vamos ver essa habilidade aqui do F. É sempre de locomoção, né? Esse pulão, bem legal. Deixa eu ver as outras skills, né? Usei ele dá um stomp no chão. O X, ele dá uma batidão no chão que levanta pedra. A gente tem que ir utilizando as skills para ganhar maestria com o Alien, né? Então, vamos utilizar sempre as habilidades aqui pra gente poder upar nosso 4 braços. A gente tá ganhando um bom nível de maestria, cara. Comparado ao jogo no lançamento, que você ganhava pouquíssimo nível em maestria, né? Até que tá ok, né? Vocês viram que eu transformei, eu fiquei meio travado? É esse efeito que tem com cutscene skip. Por isso que eu deixo a cutscene ativada mesmo. Ok, vamos matar aqui o nosso último T-Rex, né? Vamos utilizar nossas habilidades. Ok. Estamos no nível 30 com 4 braços, né? A gente precisa chegar a nível 80 com ele, né? Nível 80 vai ser meio pesado, mas vamos lá, né? Ok, mais uma missão concluída. A gente tá nível 55. Creio que nível 60 ou 70 a gente deve ir para uma outra área, né? A gente sai dessa área desértica, né? Já já eu vou conseguir uma nova skill com 4 braços, que vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir upar mais maestria, né? Porque basicamente quanto mais skill você pega com área, é melhor pra você, né? Porque você vai ter mais skills pra usar, o que vai te garantir mais mastery, né? Então, é o meta. Olha só, né? Eu não tinha visto isso, né? Aqui em Quests fala o nível da nossa missão, né? De matar 5 T-Rex, vai do nível 45 ao nível 65, né? Então a gente vai ter que upar mais 6 níveis. E aí a gente vai para a próxima missão, né? Não sei qual que é o nível máximo no game, né? Se for 100,
a gente vai ter um certo progresso ainda pra fazer. Cara, eu fico imaginando quando eles colocarem um gigante aqui no game, né? O gigante é um alien que tem potencial, hein, cara? As skills aqui dele. Primeira, poderia ser o pisão, facilmente. Um pisão que seria um ataque em área grande, né? Já que o gigante é gigante. O que seria muito bom pra farm, né? Que você poderia acertar vários inimigos ao mesmo tempo, né? Então, tipo, o gigante é se tornar um alien hiper meta, né? Ok. Missão concluída. Opa! Novo alien desbloqueado. Let's go, é nível 60. Oh, yeah, né? Infelizmente não dá pra gente se transformar manualmente, né? Mas aí sim, hein? Deixa eu ver aqui que alien que foi que a gente desbloqueou, né? Depois o 4 braços é... Ah, é o besta, né? Depois do besta é quem? É o insectoide esse daqui? Acho que é um insectoide, né? Não dá pra ver porque tem um cadeado ali na frente. Depois é o aquático, nível 100. No 120 é o Ultra T. 140 é o fantasmático. 160 é o cipó selvagem. E no 180 é a múmia, né? Que é o último alien. Então a gente vai ter que chegar até o level 180. Ok, não vai ser tanto nível assim que a gente vai ter que pegar, já que a gente já tava até que um pouquinho avançado, né? Vamos testar aqui o besta? Oh, yeah. Besta. Bem legal, besta. Ele começa com 12 skills, né? Primeira skill. Ah, ele corre rápido. Oh, bem legal isso, né? Vamos ver aqui essa primeira habilidade, né? Ok, é o rugido dele. É, não dá tanto dano assim, né? Ah, legal o besta. A animação dele ficou bem legal, cara, dele batendo. Que ele bate com as garras e depois ele dá meio que uma cabeçada. Ficou bem legal o besta. Ele é rapidão, né? Infelizmente, né, a skill dele é horrível. Nossa, e a próxima skill é no nível 40 só. Nossa. O besta vai ser um daqueles aliens que a gente vai odiar. Porque a gente só tem uma habilidade pra ir upando. E ainda assim é uma habilidade horrível, né? Acho que eu poderia talvez upar FK, né? O alien, né? Poderia talvez colocar um Tiny Task aqui apertando os botões, né? Não seria um grande problema. Ok, pessoal, alcancei o nível 65, desbloqueamos aqui uma nova missão, meio longe, mas a gente vai lá, né? Apareceu até uma raid aqui dos Cavaleiros Eternos, né? Eu nem vou tentar fazer essa raid, que provavelmente vou ser massacrado, né? Mas vamos agora para uma nova missão, né? Farmar com besta tá sendo uma tortura, já declaro meu ódio ao besta, porque ele é um alien que só tem uma skill até o nível 40, isso daí não se faz. Olha o 4 braços, mano, até o nível 40 dele a gente tem 3 habilidades, cara. É loucura, velho. Cara, sinceramente, eu tô pensando em não utilizar o besta por agora. Vou deixar pra upar ele depois, eu upo ele FK. Eu vou farmar realmente com o 4 braços, né? E ok, nossa nova missão agora é aqui num pântano tóxico, né? Deixa eu salvar o spawn aqui, né? Que depois nascer lá no dinossauro vai ser triste. Eita, já que se morre se encostar ali naqueles produtos químicos. Não sei, né? Melhor não arriscar, né? Ok, o Doutor Animal tá ali. Pelo jeito ele é um boss, né? Então, por isso que tem duas missões, né? A missão anterior e essa. Acho que pra gente variar, né? Ver qual que a gente quer fazer. Vou utilizar aqui o 4 braços. Quero que se dane o besta. Depois eu upo ele FK, algo do tipo. Porque o besta é um alien péssimo. Vou utilizar o 4 braços, que é bem superior. E temos muito mais habilidades com ele, né? O besta ele tem uma habilidade que dá pouquíssimo dano, né? Ok, bem tranquilo até o Doutor Animal. Ele tem uma vida considerável, mas a gente dá bastante dano com 4 braços, né? Então, let's go. Derrotei o Doutor Animal, ganhei 4 DNA Coins. Então é aquilo, a gente poderia farmar nele aqui se não tivesse 10 minutos de cooldown para ele spawnar, né? Aí é aquilo, fico aqui ou vou para a missão anterior, né? Eu upei 2 níveis aqui. Agora a gente fica nesse dilema, né? Eu acho que talvez tenha um esqueminha que a gente pode fazer, que é simplesmente ficar trocando de servidor e ficar matando o Doutor Animal. Eu acho que vai ser esse o meta mesmo, porque eu não tô nem um pouco afim de matar T-Rex de novo. Ok, pessoal, cheguei ao nível 80 e desbloqueei um novo alien, olha só. Cara, o Chama é insano, tá? Eu tava jogando com 4 braços, mas eu transformei no Chama pra vir voando, porque acaba sendo mais rápido que vir com o XLR8, né? Aí você pode passar pelas montanhas. Mano, o Chama dá muito dano, a ultimate dele aqui dá um dano insano, velho. Devem ter buffado ele, não é possível, porque eu jogava com o Chama no início e ele era bem paia, não matava nem aqueles robozinhos. Aqui eu tava destruindo o Doutor Animal, né? Mas bem, nível 80 a gente desbloqueou uma nova missão.
E um novo alien, né? Coisa boa, né? Dá pra ver que voando aqui com chama, olha só, velho. Voa bem rapidinho, você pode ir por cima aqui das montanhas, vocês vão ter que ficar andando, né? Bem, bora conferir o novo alien que a gente desbloqueou, né? Depois do besta, é o Insectoide realmente, né? Vamos ver o Insectoide. Ok, temos o Insectoide, a versão dele do Albedo bem legal. Bem, um alien bem interessante, né? Vamos ver aqui, ele voa, obviamente. Dá pra voar e utilizar as skills? Não, velho, que pecado. Mas, cara, o voo dele bem legal, tá? A animaçãozinha bem bacana. Ele, obviamente, deve ser um alien bem fraco, né? Vamos testar, né? Deixa eu pegar aqui o spawn point daqui. Agora a gente tem que derrotar os Cavaleiros Eternos. Então, acho que vai ser uma missão um pouco mais de boa, né? 6 Cavaleiros Eternos, vamos ver aqui, ó. Vamos ver a skill dele. Cara, deu um dano até que interessante, tá? Nossa, tem um cooldown bem baixo, hein? Cara, porque eu tô achando que o Insectoide vai ser bom, cara. Acho que ele tá melhor que o besta, viu? Nossa, esse skill dá bastante dano. E tem um cooldown bem baixo, cara. Pega em área. Cara, que legal. Se desse pra usar voando, cara, ele ia ser um alien muito bom. Triste é que ele não tem tanto HP assim, mas, cara, um alien muito bom, tá? Acho que eu vou upar com ele. Quero ver as outras habilidades dele, tá? E ele tem a habilidade level baixo, né? Level 20 a próxima habilidade dele, né? Diferente do besta, que é 40. É como diz o ditado, né? Não julgue um livro pela capa, né? Não botava nenhuma fé aqui no Insectoide, mas até que a primeira habilidade dele é muito boa, né? Comparado ao besta, por exemplo, que é péssimo, né? É mesmo, né? Eu quase esqueci, né? Eu tenho DNA Coins agora pra poder girar uma família, né? Vamos ver aqui. Olha só que incrível. A gente vai pegar sim, eu tenho certeza. Ah, não pegamos sim, né? Pegamos a mesma. Bem, pessoal, alcancei nível 90. Agora a gente já tem uma nova missão liberada. Ainda bem, né? Vamos indo pra lá, né? Dá pra gente ir com 4 braços, né? Ele tem seu pulão. Vamos ver qual que é essa missão, né? Opa, tem uns componentes aqui, coisa boa. Ok, a missão agora é derrotar 5 Cavaleiros Eternos. Creio que são esses daqui, né? Pensei que ia ser o boss, né? Deixa eu ver até que nível é essa missão. Até o nível 110. Ok, né? A gente vai desbloquear o aquático até lá, né? Ok, esses Cavaleiros Eternos aqui são muito de boa comparado aos anteriores, né? Que eles atacavam que só a peste, né? Esses Cavaleiros Eternos aqui, eles demoram mais pra atacar, né? Comparado aos anteriores que vinham metralhando você de golpe, né? Esses aqui são bem tranquilos. Ok, desbloqueamos um novo alien. É, no nível 100, acho que a gente desbloqueou agora o aquático, né? GG. Cara, tá sendo bem tranquilinho farmar, viu? 4 braços aqui tá cozinhando, né? Não tem jeito. Vamos ver aqui o aquático. Ok, bem legal aqui o aquático, né? Vamos ver aqui as habilidades dele no F. Ok, ele tem já um dash, isso aqui dá dano? Não dá dano. Acho que talvez dê iframe. Não sei dizer, né? Vamos ver aqui a primeira skill dele. Ok, um cortezão. Ó, o M1 dele é diferenciado, hein? Vamos ver se ele é um alien forte, né? Nossa, ele dá 107 de dano no M1? Cara, ele pode ser forte, viu? Nível 40, segunda habilidade, né? Infelizmente, né? Mas, cara, ele tem potencial, né? Se essa habilidade do F aqui, que é o dash, desse um dano também, cara, ia ser insano ele, cara. Ok, pessoal, consegui chegar no nível 110. Agora a gente já tem uma nova missão pra gente poder fazer. Deixa eu ver aqui essa missão em específico. Ok, derrotar 5 Crazy Clowns. Vamos ver aqui qual que é o nível. Ok, essa daqui de 5 Crazy Clowns é de level 110 a 130. Então essa daqui que a gente tem que fazer, né? Bem, basicamente eu tô utilizando o Chama pra farmar mesmo. E tá sendo o melhor alien, cara. O Chama ele dá muito dano. Cara, as missões aqui a gente não tá tendo um grau de dificuldade tão alto quanto eu achei que a gente teria, né? Comparado ao jogo no lançamento, que era muito difícil você matar aquele primeiro robozinho, né? Agora tá, tipo, bem tranquilo de você farmar as missões, né? Bem, mais 10 níveis a gente vai conseguir desbloquear o Ultra T, né? Que vai ser bem interessante, eu quero ver ele. Creio que ele vai ser poderoso, né? Eu quero um alien pra gente utilizar realmente, porque eu tô basicamente utilizando só o Chama, cara. Ele tá sendo, tipo, o melhor alien, né? Tipo, o Chama, ele não tem muito HP, né? Então ele não é muito resistente, mas em si ele dá muito dano. É, tipo, a ultimate dele ali, a habilidade do V é insana de boa. Sem contar que ele tem outras habilidades muito boas, né? Como esse tornado, o lança-chama dele dá muito dano. Acho que a única habilidade relativamente paia aqui dele é essa bola de fogo aqui que não é muito boa.
Ok, novo alien desbloqueado, Ultra T. Let's go, né? Vamos ver se ele é bom, né? Obviamente depois eu vou upar todos os aliens, né? Pra gente ver realmente o potencial deles, né? Mas de início a primeira skill vai ser o que vai ditar se o alien é bom ou não, né? Porque se a primeira skill não for boa, como é que a gente vai farmar com esse alien, né? Mas bem, temos agora o Ultra T, vamos ver ele aqui. Ok, Ultra T, vamos ver aqui essa habilidade. Primeiro é um laser. Oh, é contínuo, hein? Parece ser bom. Deixa eu ver aqui a habilidade dele do F. Você vira uma moto. Ok, né? Esperado dele. Bem, pessoal, cheguei ao nível 130, então agora a gente tem uma nova missão pra fazer, que fica literalmente do lado da que a gente tava. E vamos derrotar esses robôs aqui, né? Ainda bem que mudou de missão, porque aquela missão do palhaço ali é de boa de fazer, mas eles dão muito dano, então pra me completar uma missão eu acabava tendo que transformar 2 vezes, porque eu acabava morrendo, mas ainda assim, vamos lá, né? Novamente aqui, 777, hein? Deixa eu ver se dá pra mim atrair 2 robôs ao mesmo tempo. Eu acho que dá, viu? Deixa eu ver, minha ultimate pegou? Não, não pegou, tem que deixar eles mais perto. Ok, os robôs aqui, eles atacam só a peste também, viu? Os inimigos agora são difíceis, viu? Eles atacam muito. Mais 10 níveis a gente desbloqueia o nosso próximo alien, né? O que vai ser bem legal, que eu acho que é o fantasmático, né? Vai ser bem interessante, quero ver o fantasmático. Nessa missão aqui eu vou ter que utilizar o 4 braços, porque esse robô aqui dá dano que só a peste. E ele ataca ligeiro, viu? Mas bem, pessoal, basicamente como eu tô farmando aqui no game agora é simplesmente Insectoide. Olha isso. Tô com a missão aqui. Utiliza a primeira habilidade dele 2 vezes, já mata o robô super rápido. Mata muito mais rápido que se eu estivesse utilizando o Chama, por exemplo, ou o 4 braços, que eu provavelmente morreria. Então eu ia ter que transformar de novo. Cara, insano. E eu tô upando de nível, então, se eu não me engano, o Insectoide ele se fortalece, né, com base no nível. Então a gente vai chegar a um ponto que a gente vai matar bem mais rápido. Então, cara, a gente tá bem insano, cara. Eu vou pegar já a última habilidade dele. Acho que vai ser o alien que eu vou pegar o nível máximo mais rápido, cara. Só utilizando uma skill, cara. Cara, muito tranquilo. Queria eu ter notado isso antes, cara, que eu creio que a gente poderia ter farmado muito mais rápido. Mas, cara, insana. Completei uma missão. Acho que mais essa missão aqui eu já desbloqueei o fantasmático. Ok, nível 140, novo alien desbloqueado, fantasmático. Insano, cara, nem sei o que comentar. Ok, temos agora desbloqueado o Gold fantasmático. Nosso próximo alien é daqui a 20 níveis, o Cipó Selvagem, e depois é a Múmia, né? Vamos ver aqui o fantasmático. Ok, a animação de transformação dele é bem simples, né? Pensei que a cabeça ia virar, ser muito doido, mas foi bem de boa, né? Fantasmático aqui, bacaninha. Vamos ver aqui a habilidade dele. No F ele voa, né? Obviamente. Não atravessa as paredes, mas ok. Ele tem bastante vida. Primeira habilidade dele. Ok, é um cortezão aqui, né? Deixa eu ver o dano, né? Vamos ver aqui o dano. 189 de dano. M1 dele dá um daninho. Tipo assim... tipo assim, pro fantasmático bater de frente ali com o Insectoide, cara, as próximas habilidades dele tem que ser, tipo, insanas, cara. Mas é aquilo, né? Depois a gente vai testar todos os aliens pra ver qual que realmente é o melhor, né? Mas eu acho que disparado o Insectoide ali vai ser insuperável, né? Ok, pessoal, vamos agora para nossa próxima missão de nível 150. Novamente voltamos aqui pros Cavaleiros Eternos, né? Acho que agora sim vai ser o boss deles, né? Vamos ver se é isso mesmo. É, o Rei Eterno, né? Obviamente vai ser super fácil com o nosso Gold Insectoide, né? Bem, a gente vai ter que fazer essa missão até o nível 170, o que basicamente beira ali o nível máximo, né? Acho que o nível máximo deve ser 200, né? Então, tranquilinho, tranquilinho. Temos aqui o nosso Gold Insectoide. Vocês podem ver, já tá no máximo, obviamente, porque tem jeito, né? O cabo é o Gold, né? Nem preciso dizer que vai ser fichinha matar esse boss, né? Insectoide aqui, nosso Gold vai devastar
Aqui o Rei Eterno. Olha isso, cara. Daqui a pouco vai começar a outra raid ali dos Cavaleiros Eternos, velho. Se pá, já até faço ela também, já estrondo. Ok, missão fácil, né? Tem, obviamente, o cooldown aqui, então é aquele mesmo esquema, né? Vamos ficar trocando de servidor, né? Bem, pessoal, cheguei ao nível 170. Agora a gente já desbloqueou uma nova missão, né? Bem, vamos ali para nossa próxima missão, né? Acabou que farmar ali nos robôs foi um pouco melhor do que farmar ali no boss, porque por mais que eu trocasse esse servidor, não tava valendo tanta pena. Eu ganhava ali umas DNA coins, mas não era grande coisa, não é algo que vai mudar minha vida, né? E agora temos uma próxima missão aqui, que temos que derrotar 6 Plant Dog. Bem, creio que a gente não vai ter dificuldade nessas missões, né? Com o nosso Gold Insectoide, né? Acho que dá pra acertar o bicho daqui, ó. Olha isso. Mano, o Insectoide é o maior Gold desse game. Bem, a gente tá se encaminhando aqui pra parte final do game, né? Basicamente aqui 9 níveis a gente já vai pegar o nosso último alien, que é a múmia. Não demorou tanto, cara. Eu pensei que ia demorar, tipo, muito mais. Mas, tipo, foi bem tranquilinho. Bem, olha só, enquanto eu tava farmando, encontrei um inscrito aqui do canal. Salve aí pro Nick Lima. Tamo junto. Bem, como vocês podem ver, falta apenas um nível pra gente poder desbloquear a nossa múmia. E aí vai começar o nosso arco de treino dos aliens, né? E agora nível, a gente já vai ter pego ali o necessário. Só vai faltar realmente a gente upar o nível de alien pra gente poder realmente testar eles, né? É aquilo, upar os aliens não vai ser difícil, vai ser só demorado mesmo, porque a gente sabe como é, né? E bem, level 180 e desbloqueamos a múmia. Ok, novo alien desbloqueado. GG. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar em algum lugar aqui bem alto, né? Que ninguém vá me ver. E eu vou basicamente farmar ali o nível dos aliens AFK. Literalmente esse é o jeito. E bem, para auxiliar a gente nesse arco de treino, temos ele. O Gold Tiny Task. Esse cara vai carregar a gente agora, né? Bem, pessoal, voltei aqui. Tô com todos os meus aliens no nível máximo. Então agora a gente vai testar eles pra ver qual que é o melhor, né? Duvido que algum supere o Insectoide, mas vamos lá, né? Não custa tentar, né? Vamos já iniciar aqui com um alien clássico, né? O Chama, o alien inicial. Que eu creio que ele vai ser o top 2, tá? Mas bem, bora conferir aqui o Chama. A animaçãozinha de transformação dele é bem legal, né? O Chama é um dos aliens que tem o visual mais bacana do game, né? Tipo, o modelo dele é bem legal. O Chama aqui tem 1000 de vida, né? Vocês estão vendo meu nível do alien nível 100. Então aqui a gente tá no máximo dele, né? Primeira habilidade, bola de fogo. Deu 244 de dano, hein? Quase 250, hein? Um dano ok. Segunda habilidade, lança-chamas. Essa aqui já dá um dano bem alto, olha só, 651 de dano. Sua terceira habilidade agora, tornado de fogo. Ó, já deu um dano bem elevado. E agora vem a habilidade principal dele, que é a quarta habilidade, que é essa bola de fogo gigante, que olha o dano que ela dá, cara. Mais de 1000 de dano, cara. E não tem um cooldown tão alto assim, né? Você pode utilizar ela e você usa o tornado de fogo, que basicamente já vai dar o cooldown dela de volta, né? Então, tipo, é muito bom, cara, é muito bom. E a última habilidade do Chama é a habilidade de utilidade dele, né? Que é basicamente o voo dele. E você voa bem rápido, tá? Então o voo dele não é ruim, não. Bora pro próximo agora, que é o Diamante, né? O Gold Diamante, que infelizmente eu creio que ele não é Gold aqui no game, né? Mas vamos lá. A animaçãozinha dele é legal, né? O modelo dele não é tão bacana assim, comparado, por exemplo, a do Chama, né? Mas não vou ficar muito focado nisso, né? Primeira habilidade dele, 242 de dano, tem um cooldown baixinho, então dá pra você utilizar várias vezes. Então é bom isso. Segunda habilidade, faz uma lâmina com um braço que aumenta o M1 damage, né? 208. Sua terceira habilidade, ok, ele lança 2 cristais ali um pouco maiores. Legal que o M1 dele não tem tanta diferença com a lâmina não, cara. De 196 para 206, cara. Não sei se tá valendo muito a pena não, viu? E agora a última habilidade dele, visão. Deu um dano ali de 600 e pouco. É aquilo, se você juntar todas as habilidades, dá um bom dano, né? O Diamante é basicamente o segundo alien do game, né? Então, tipo, ele não é hiper OP, mas ele também não é mais forte que o Chama, na minha opinião, né? O Chama eu achei muito mais interessante, né? E bem, a última habilidade do Diamante é uma habilidade de locomoção, né? Ele vai surfando aqui. É bem rápido, mas dura bem pouco, né? Então, tipo, você não pode utilizar eternamente. Às vezes é interessante para um PVP, né? Às vezes você, sei lá, dá uma recuada, ou você correr atrás do inimigo que tá fugindo, acaba sendo interessante, né? Mas bem, agora vamos pro próximo alien, que é o XLR8, né?
Ele foi um alien que eu utilizei bastante, né? Já que ele tem a sua super velocidade, né? Mas vamos ver se pra farm ele é bom, né? A animação dele é bem legal. O modelo dele é bem simples, né? Mas é legalzinho que tem a animação dele. Bem, o XLR8 ele obviamente é rápido, então se a gente apertar F, ele aumenta a velocidade dele. Primeira velocidade de 100 é essa, depois a de 200. E tem a de 300 que ele fica ainda mais rápido, mas esse aqui é o limite dele, né? É, isso mesmo. Aqui em combate, M1 dele, 195 de dano. Primeira habilidade dele, ele dá uma rabada ali no inimigo. Não dá tanto dano, né? Mas é uma habilidade que tem um cooldown muito baixo. Opa, 400 e pouco de dano, cara. Você poder usar isso aqui, ó. Bem rápido, ó. Olha isso aqui. Cara, uma habilidade muito boa. Melhor que a do diamante inicialmente, né? Segunda habilidade, barragem de soco. Não dá um dano tão elevado assim. Ainda mais fácil você utilizar a primeira skill, mas... Sua terceira habilidade... Ok, ele dá vários giros aqui, dá um bom dano. E a última habilidade dele, tornardinho que ele faz. Pode ver que deu um dano bem legal, mais de 1000 de dano, né? Ele é superior ao diamante, em vários sentidos, tanto na habilidade de locomoção, quanto no dano, né? E as habilidades dele de combate são muito melhores, cara. Bem, partindo pro próximo, depois do XLR8, a gente tem o Massa Cinzenta, né? Eu não botava muita fé no Massa Cinzenta, mas pelo menos aqui ele tem bastante habilidade, né? Então, vamos dar uma olhada, né? A habilidade dele de locomoção, ele faz basicamente um patinete. Não é rápido, não vale tanta pena, sendo sincero, mas acho que poderia ter uma outra habilidade em vez desse patinete. Alguma construção um pouco mais interessante, mas tá aí, né? M1 dele, obviamente, não vai ser tão elevado, mas dá 193 de dano. Primeira skill dele, ele faz uma arma que dá um tirinho, 252 de dano, o cooldown é bem baixo. Então você pode utilizar várias vezes, né? É uma arma que você vai utilizar de longe, né? Segunda habilidade, ele taca 3 lasers. Ok, um dano interessante. A terceira habilidade dele, vamos ver aqui, ó. É um raio congelante. Deixa o inimigo stunado. O cooldown é basicamente negativo, né? Então é isso que eu acabo de dar pra você utilizar a outra. Eu acho que pode ser bem interessante para suporte. A última habilidade, ele taca uma bomba. Pera aí que eu errei, né? Tem que usar novamente, minha bateria vai acabar. Calma aí, bateria. Vamos aqui usar a bomba. Ok, não é um dano tão alto. Dá pra ver que o Massa Cinzenta não dá aquele dano tão elevado, mas as habilidades dele tem um cooldown muito baixo. E tem ali algumas partes de suporte, né? Então achei interessante. Mas bem, partindo aqui pro próximo área, a gente tem ele, 4 braços, que me decepcionou bastante, mas... Vamos lá, né? Vamos testar ele. A animaçãozinha dele legal. Ele é o alien com maior HP até o momento, 1300. M1 dele, 200 de dano. Obviamente é o M1 damage mais elevado, né? Já com 4 braços, também ele é um alien de nível maior. Primeira habilidade dele, dá um stomp no chão. Dá um dano bem massivo, né? Sua segunda habilidade. Ok, um dano bacana até. Não dá tanto dano assim, mas tá lá. Sua segunda habilidade, ele dá um pulão. Cai, dá mais um pouco de dano. Ok. E agora sua ultimate, que foi que me decepcionou bastante, né? Basicamente ele faz uma pedra e arremessa. Não dá muito dano, não é interessante. Sei lá, de todos os aliens que a gente testou, ele é o alien menos interessante. Porque, tipo assim, eu esperava que ele ia ter, por exemplo, a Seismic Clap, né? Aquele tapão que ele dá, que faz uma onda de choque, que ia ser muito forte, mas não foi. Sua habilidade de locomoção, ele vai dando vários pulões aqui, é até interessante. Pra PVP pode ser que ele seja interessante, mas ele é um alien bem lento, então, sei lá, né? Ele é um alien bem tanque, né? É aquilo, numa raid ele pode ser útil, né? Pra você ir tancando enquanto seus aliados vão atacando junto, né? Porque tem aliens que são bem poderosos, mas não tem tanta vida, né? Um exemplo é o Chama. Bem, partindo pro próximo alien, a gente tem o Besta. A animaçãozinha dele é bem legal. Bem, aqui temos o Besta. Ele tem um HP elevado, ali superior ao dos anteriores, né, mas não passa do 4 braços. A habilidade dele de utilidade, ele corre mais rápido, basicamente, é isso. Vamos ver agora suas habilidades. A primeira habilidade tem o rugido dele, dá um dano em área. M1 dele dá um dano ok, 197. Não é muito, mas é interessante, ele bate bem rápido. Sua segunda habilidade, ele dá um ataque de garra, que dá, parece um efeito de bleed, não sei se foi isso. Sua segunda habilidade, ele lança essas... Eu esqueci o nome disso, cara. Ele lança, vocês entenderam, né? Eu esqueci o nome disso que ele arremessou, cara. É uma habilidade ok, cara, você não esperava muito do Besta, né? E agora sua última habilidade, ele dá um dash e dá vários golpes no inimigo, né?
E, obviamente, eu errei, né? Deixa eu utilizar no inimigo que não esteja me vendo, né? Isso que é complicado, né? Os inimigos, eles te veem de muito longe, então eles ficam sempre se movendo, né? Deixa eu ver se consigo acertar esse. Ok. É um dano... Não é um dano incrível, mas é um dano, tá? Em si, o Bessie não é ruim não, tá? Ele tem bastante habilidade interessante. Bem, agora temos ele, o Gold, melhor área do game. Duvido que algum supere ele. Insectoide. Não botava fé nele, pra você ver como não deve julgar o livro pela capa. E ele é basicamente o melhor alien do game, cara. O bicho ele é muito bom, cara. Melhor alien de farm que tem, cara. Eu tenho certeza que ele vai ser nerfado na próxima atualização, porque não é possível que ninguém notou o poder dele. A habilidade e utilidade dele. Ele voa, obviamente. Dá pra vocês verem que ele voa até que rapidinho. Não sei se é mais rápido que o Chama, não parece. Acho que parece até a mesma velocidade. Primeira habilidade dele, e a melhor habilidade, por incrível que pareça, é uma habilidade que você consegue utilizar ao longo alcance, né? Basicamente ele lança vários disparos que olha esse dano. Olha esse dano, matei o inimigo já. Cara, é o alien perfeito pra farm. Olha a distância que eu tô utilizando, os bichos nem pegam agro. É muito poderoso, cara. Sua segunda habilidade, mais um cuspe, né? Ok, não pegou, né? Incrível. Tem uns ataques aqui que a hitbox são bem interessantes, é que você tem que ser um sniper pra acertar, né? Vou tentar aqui acertar novamente. Ok, acertei. Deu 200 e pouco de dano. Obviamente não supera a primeira skill. Sua terceira habilidade, vamos ver aqui. Se eu não me engano, ela é de perto. Aí ele faz tipo um gás venenoso. Ok, não apareceu ser tão incrível. Sua última habilidade, essa ultimate. Dá um dano bem alto, mas não supera a primeira skill. Mas tem um cooldown muito baixo, então tipo a skill acaba e você já consegue utilizar de novo, né? E é uma skill que tem um range até que interessante, então você pode utilizar de longe. Mas bem, continuando, depois de Insectoide a gente tem o Aquático. Eu nem vou comentar sobre o Aquático, vamos só ver ele mesmo. A animaçãozinha dele, ok. Já que um detalhe também, a animação de transformação do Insectoide é boa pra caramba, tá? É muito legal. M1 dele, 198 de dano, ok. Primeira habilidade, um cortezinho, bacana. Não dá tanto dano assim, mas ok. Sua segunda habilidade, dá um dash, uma mordida. É uma habilidade ok, né? Vamos ver agora sua terceira habilidade. Ok, ele dá vários cortes ali, dá um bom dano, tá? Acho que o Aquático é um alien interessante pra PVP, tá? E essa última habilidade, ele faz um giro cortante aqui, muito bom, tá? Dá um bom dano. O Aquático, ele é bom, tá? Tipo assim, comparado, por exemplo, ao Quatro Braços, ele é insano. E a sua habilidade de locomoção, basicamente, ele dá um dash aqui, né? Seria interessante se desse dano, né? Mas ele só usa pra se locomover mesmo, não é muito interessante, mas pra PVP pode ser legal, tá? O Aquático não promete nada, mas ele entrega. Diferente do Quatro Braços, que prometia muito e não entregou nada. Bem, partindo pro próximo alien, a gente tem o Ultra T. Era um alien que eu esperava também bastante, mas não entregou muito, né? Mas vamos lá conferir ele. A animaçãozinha dele também, acho que de todas aqui que a gente teve, é tipo a piorzinha. Tipo, nem tem uma animação tão braba da transformação, né? Vamos ver aqui ele. M1 dele, 198 de dano. Tem esse efeito sonoro que, se você tiver com fone alto, parabéns, você se lascou. Sua primeira skill, ele tem esse raio que ele taca do olho dele, que dá um bom dano, tá? O dano é interessante, mas você fica um pouco lento. Sua segunda habilidade, ele dá vários golpes com o braço dele, né? Sua terceira habilidade, ele dá uma marretada no chão, 300 e pouco de dano. E a sua ultimate, ele faz um canhão, e assim ele lança um raio massivo, né? Tipo, o Ultra T, ele é interessante, mas eu esperava um pouco mais dele. Eu esperava que, por exemplo, ia ter tipo um modo, queria fazer tipo uma armadura, algo do tipo, né? Já que o Ultra T, ele é conhecido por melhorar as coisas, né? Só que, tipo, o moveset dele não é ruim, mas ele não é muito tanque. Então, tipo, se você for comparar com o Insectoide, ou até com o Aquático, não vale tanto a pena, porque as habilidades dele demoram muito para ser concluídas, né? Já que são raios, e você acaba tomando muito dano, né? Então, o Aquático ainda assim eu considero superior a ele, né? E bem, a habilidade de locomoção dele, ele faz essa motinha clássica, né? Estilo Omni-X, né? Essa motinha não é muito rápida, você não consegue utilizar nenhuma skill nela, né? Então, sei lá, não compensou muito, né? Bem, partindo pro próximo alien, a gente tem ele, Fantasmático. O Fantasmático é mais um alien que promete e não entrega, né? Já vou dizer isso. A animaçãozinha dele não é tão interessante. Tipo assim, é legal, lembra obviamente a animação dele, mas eu senti falta basicamente da cabeça girando, né? Tem aquela animação muito doida. Mas bem, basicamente o Fantasmático, ele tem obviamente a habilidade de voo dele, que é um dos piores voos que tem, um voo lento.
Não é interessante, ele não fica nem intangível, né? Pra pelo menos atravessar a parede. M1 dele dá 200 de dano, então ele dá um bom M1 damage, mas não é só isso que a gente quer no Alien, né? Primeira habilidade, ele dá um corte, dá um daninho meh. Bem, indo pra segunda habilidade, ele dá um dash, dá um golpe ali, não dá muito dano também. Sua segunda habilidade, ele fica intangível, né? Então você fica um tempinho ali intangível para você poder acertar o inimigo, mas não é tão interessante, né? E bem, partindo agora para sua última habilidade, é basicamente a habilidade dos tentáculos, né? É a habilidade dele que dá mais dano. Podem ver que dá bastante dano, mas eu não sei se compensa utilizar o fantasmático só pela sua ultimate dele, né? Bem, agora a gente vai pro penúltimo alien, se eu não me engano, que é o Cipó Selvagem. Infelizmente ele não tem animação de transformação, uma pena, mas tá aqui ele. O modelo dele tá bem legal. Vamos aqui conferir suas habilidades, né? A habilidade de utilidade dele, ele faz basicamente como se fosse o Homem-Aranha, só que com os cipós dele. Cara, é bem interessante, você pode flodar, né? Então você pode se locomover bem rápido, tá? É bem bom essa habilidade. Partindo agora pro combate dele, né? Vamos conferir aqui seu M1. 202 de dano. É mais forte que o fantasmático. Sua primeira skill. Ok, deu um daninho. Ok, daninho bem bacana. Sua segunda habilidade. Ele faz como se fosse um tornado de grama. Dá um dano bem legal também. Tem um cooldown bem baixo essa skill, né? Então você pode utilizar ela e, por exemplo, utilizar o M1, né? É bem legal que é um tornado solto. Sua terceira habilidade, ele taca como se fosse aquelas bombinhas dele, né? Deu um dano bem legal até. E a sua última habilidade, ele faz esse ataque de raízes que dá bastante dano. É bem legal visualmente, né? O Cipó Selvagem é um alien bacana, cara. Comparado aos anteriores, né? O Ultra T e tal, ele é um alien bem interessante. Ainda não acho ele melhor que um Insectoide, mas ele é muito bom, tá? Eu já utilizei bastante ele, né? Ele é um alien que eu creio que vale a pena você upar, né? Em geral, ele vai ser um alien interessante pra farm e também vai ser um alien interessante pra PVP, né? É que ele tem umas habilidades bem legais de mobilidade, né? Bem, agora vamos para o último alien, que é a Múmia, né? Ela também não tem animação de transformação, mas ok. Ela é bem legalzinha, o modelo dela ficou bem legal. Vamos ver suas skills. Sua skill de mobilidade. Basicamente, ela fica nessa forma, né? Como se fosse uma areia. Não te dá iframe, né? Então não é tão interessante. M1 damage dela não é tão alto quanto o Cipó Selvagem, mas ok. Primeira skill, ela faz um outro tornadozinho que vai andando em linha reta. Sua segunda habilidade, ela lança vários cortes parecidos. É bem interessante, visualmente bem bonito os ataques, né? Sua terceira skill, é muito legal que parece que ela tá fazendo o ataque do Barba Negra, né? Black Hole, mas é bem legal. E essa última habilidade, ela vira basicamente o Punho de Ferro. Basicamente aqui no modo Punho de Ferro, ela aumenta o M1 dela, né? Então você pode ver, ela dá 199 de dano. Eu vou ativar aqui o modo do Punho de Ferro. Ó, vamos ver aqui o dano, ó. Deu 211. Então dá pra ver que é interessante. Tipo, ela não é forte, a múmia. Ainda acho o Cipó Selvagem até superior nas skills, mas tá aí, né? Eu acho que é mais um alien que você vai acabar utilizando em PVP, muito provavelmente, né? Cara, tive uma boa experiência no game. Essa update deu uma boa salvada nele, cara. Eu vim com uma expectativa zero pro game, já que eu tinha a visão do lançamento dele, né? Já que eu joguei o jogo na alpha. Era bem ruim de farmar antes no game, né? Você ganhava pouco XP, não valia muito a pena. Não dava muito dano nos aliens. Master também era algo bem difícil de você pegar com alien, né? Então você sempre ficava com uma skill no máximo. Era bem paia. Essa update melhorou bastante, o farm ele tá bem legal, cara. Eu basicamente farmei aqui numa tarde jogando de boa, nem me estressei. Tem áreas que são muito bons pra farm, como por exemplo o Insectoide, que pode facilitar muito sua vida, você nem vai notar farmando, né? Dito isso, o jogo muito bom, não me deu uma família boa, nota 0.